Boa noite, caros irmãos. Jesus nos abençoe com sua paz. Nesta aula, nós vamos abordar alguns fenômenos em relação a Jesus, coisas que Jesus fez admiráveis e que nós queremos entender, à luz da doutrina espírita, como é que aconteceram, o que é que são esses fenômenos, como é que eles se realizam. Vamos começar pela transfiguração. Nós fazemos sempre a citação das passagens, livro, capítulos, versículos, para que vocês tenham a curiosidade de pesquisar, assim se acostumam a fazer as consultas na Bíblia, não é? Mas nós aqui vamos resumir as narrativas evangélicas, porque a transfiguração é citada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Jesus levou Pedro, Tiago e João, em particular, a um alto monte. Algumas pessoas dizem que foi o Tabor, outros estudiosos dizem que não, mas foi a um monte. Jesus foi lá com o propósito de orar. De vez em quando ele buscava a solitude, mas acompanhado de amigos que se punham em vigilância e oração também, não é? Enquanto Jesus estava orando, e nós podemos mais ou menos pensar Jesus orando, Jesus em comunhão com o Pai, Jesus que falava para nós também orarmos frequentemente, não é? É uma comunhão com o plano espiritual. Enquanto Jesus orava, seu rosto se modificou, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Numa das passagens citadas, eles dizem que ficaram brancas como nenhum lavandeiro as poderia fazer. Quer dizer que é um branco brilhante, luminoso, não é? O que será que aconteceu? Nós agora, à luz do Espiritismo, queremos entender esse fenômeno. E nós temos aqui a explicação sucinta. Transfiguração é o nome que se dá a esse fenômeno. Porque a pessoa se transfigura, é uma transformação fluídica, uma como que aparição da própria pessoa, mas do seu perispírito, perispirítica, que se produz sobre o corpo da pessoa. Quer dizer, como que some o corpo da pessoa e aparece a produção no campo perispiritual. Em obras póstumas, nós temos a explicação do fenômeno que Allan Kardec dá. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o perispírito dos espíritos. Como já foi dito, o daquelas, as propriedades do perispírito, não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Nós somos assim. Essa aura que os médiuns videntes veem, né? É uma névoa, que como que oculta o corpo em certos casos. Ora, pode suceder que em certos casos, e dadas as mesmas circunstâncias, ele sofra esse envoltório, essa aura, uma transformação semelhante à que já descrevemos. A forma real e material do corpo se desvanece sob aquela camada fluídica, se assim nós podemos exprimir, e toma por momentos uma aparência inteiramente diversa, mesmo a de outra pessoa ou a do espírito que combina seus fluidos com os do indivíduo. Nós talvez compreendamos melhor a transfiguração de um modo mais simples, quando nós recordamos que o nosso estado de alma reflete na aparência do nosso corpo, do nosso rosto, não é? Então, quando a pessoa está feliz, ela como que fica mais bonita, fica mais corada, os olhos mais vivos. E quando ela está entristecida, deprimida, o rosto como que morre, não é? Então, a gente tem aí uma ideia do que acontece. Só que a gente sabe que é uma expansão perispiritual. E sobre essa expansão perispiritual é que é plasmada a aparência.
Isto pode se dar pela própria vontade da pessoa ou sob influência externa. Quer dizer que um espírito atuando sobre a pessoa pode produzir esse fenômeno de transfiguração, mas pode a própria pessoa produzir essa modificação. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele orou, ele se expandiu perispiritualmente, superpôs ao corpo um novo aspecto e grande irradiação. A luminosidade propagou-se às suas vestes e através delas. Agora, é verdade que nesse episódio apareceram ao lado de Jesus Moisés e Elias. Quem eram Moisés e Elias? Profetas do passado, não é? Já desencarnados, espíritos materializados, porque Jesus possuía o corpo e sobre ele se transfigurou, mas Moisés e Elias eram só perispiritualmente. Então, para eles poderem ter sido visíveis aos apóstolos que descrevem o fato, eles estavam materializados. Jesus estava transfigurado. E os apóstolos, os profetas Moisés e Elias, eles estavam materializados, não é? Sobre o que conversavam, por que esse fenômeno tão importante? Esses dois espíritos estavam conversando com Jesus sobre o arremate da sua missão, da sua tarefa em Jerusalém em breve. Era assunto importante, eles estavam conversando sobre os acontecimentos, como iriam suceder. Então, por aí nós vemos que não houve nenhuma surpresa, que Jesus não foi atraiçoado, que Jesus não ficou à mercê dos seus adversários. Fazia parte da programação que ele fosse aprisionado, sacrificado, para depois mostrar como a gente continua vivendo, se sobrepõe à morte, não é? A imortalidade da alma era a última lição que Jesus iria dar. Então, esse fenômeno de materialização nós não vamos estudar hoje, porque é objeto de um próximo capítulo. Mas vamos ver aqui o que nós temos em seguida. Que fenômenos outros admiráveis que nós precisamos entender? A multiplicação de pães e peixes. Ah, quanta gente menciona, não é? A multiplicação de pães e peixes. Mas vejamos o que realmente aconteceu. Os evangelistas narram que Jesus multiplicou pães e peixes. Por quê? Foi para atender a uma multidão que se deslocara para ouvi-lo, mas a região era deserta, não era região habitada, longe de cidade. E eles ficaram ouvindo Jesus, recebendo as curas, a ajuda, mas eles não estavam prevenidos de alimentos. E o tempo foi passando, o dia já estava declinando. E aquele pessoal poderia passar fome, poderia até desmaiar pelo caminho, não é? Então, por isso, houve uma necessidade. Não foi uma coisa gratuita, havia um objetivo. A primeira multiplicação é relatada por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus e Marcos dizem que houve uma segunda multiplicação de pães e peixes. Então há uma discordância entre os evangelistas. Mas as diferenças no acontecimento são pequenas. O que aconteceu nas duas vezes? Jesus aproveitou alimentos de que os apóstolos dispunham. Alguns pães e peixes, coisinha pouca. Jesus mandou que eles ordenassem o povo para se assentar em grupos. Quer dizer, não podia deixar a multidão em tumulto. Foram divididos em grupos de 50 ou 100. Então as pessoas ficaram acomodadas. E Jesus então orou. Ele, tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos aos céus e abençoou aquele alimento, não é? Depois é que ele fez a repartição entre os discípulos, ele foi entregando aos discípulos, e os discípulos levavam para os grupos de pessoas. Todos comeram à vontade.
Homens, 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. Não parece extraordinário? Não é? Uma coisa fantástica. E ainda sobraram muitos cestos de pães e peixes, 12 cestos, com pedaços de pão e de peixe. E Jesus mandou recolher para nada se perder. Que fenômeno, não é? E a gente fica querendo saber como aconteceu. Kardec, no livro A Gênese, que explica muito fenômenos e os chamados milagres, ele entende que não houve o fenômeno materialmente. Não aconteceu multiplicação material de pães e peixes. Então, o que seria isso? Ele diz que é um simbolismo, representando que Jesus alimentou espiritualmente aquela multidão, magnetizados pela sua presença, sua palavra, aquele pessoal não sentiu falta do alimento físico, estava abastecido. Até certo ponto nós podemos entender essa explicação de Kardec, porque às vezes companheiros nossos ou nós mesmos estamos conversando e falando do Evangelho de Jesus, dos fenômenos espirituais, das realidades da vida além, e as pessoas ficam presas. Quando termina, algumas delas dizem: você poderia falar a noite toda. Nós não estávamos cansados, nós estamos ávidos desses conhecimentos. Então a gente pode compreender que Kardec tem lá a sua razão, não é? Mas vejam bem, Jesus tinha dito, quando os apóstolos disseram: Senhor, já é tarde, declina o dia, manda que esse pessoal vá embora, né? Para que eles possam se alimentar pelo caminho. Mas Jesus disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Eles não tinham alimento, como é que eles iam poder dar de comer? Alimentar a alma, alimentá-los, não é? No entusiasmo, na fé. Eu também penso o seguinte: olha aqui uma espécie de milagre que pode ter acontecido, coisa curiosa, diferente do comum, não é? Quem sabe as pessoas tinham alguns poucos alimentos, assim como os apóstolos, parece que tinham 5 pães e 2 peixes, era uma coisa assim, ou vice-versa, não é? Eles tinham algum alimento com eles. E as outras pessoas não teriam, talvez? Certamente, não é? Porque se deslocaram para um lugar longe, atrás de Jesus, levaram alguma coisa consigo. E quando começou Jesus a fazer que partilhassem o pouco que eles tinham, talvez aquele exemplo de doação generosa motivou as pessoas a também doarem um pouco daquilo que tinham. E quando se age com essa generosidade e com essa fraternidade, parte e reparte, dá para todo mundo e ainda sobra. Então eu vejo que isso é uma explicação bem plausível também. Entretanto, não seria impossível um fenômeno de efeitos físicos materializando substâncias. Não é impossível, não é? No livro dos Médiuns, no capítulo que fala do laboratório do mundo invisível, Kardec vê a explicação. Os espíritos podem produzir substâncias, inclusive na forma de uma fruta, por exemplo. Kardec quis saber se a pessoa ingerisse essa fruta de efeitos físicos, se ela daria impressão de saciedade. Eles disseram que sim, porque é uma substância, não é? Não era a fruta verdadeira, mas eram substâncias. Então a pessoa ingerindo, ela teria a impressão de saciedade. Agora, perguntemos nós, que fenômeno admirável, vimos aí várias explicações, mas para que teria Jesus realizado um fenômeno assim, de efeitos físicos, multiplicando pães e peixes, se de fato aconteceu? Não é? Qual seria o propósito? Olha, um deles seria ensinar a gente a pensar no próximo, no que as criaturas precisam e ajudar a atender a essa necessidade. Mas fazer isso de modo disciplinado, orientando ao povo, doando o que nos for possível,
buscando auxílio espiritual, como ele fez, não é? E não desperdiçando recursos, recolher aquilo que sobrasse. Essa é uma orientação para assistência material junto às pessoas, não é? Pensaram bem? Pense no próximo, o que ele precisa. E procure ajudar, mas você tem que ordenar o povo, porque senão é um tumulto. Uns recebem, outros não. Faça a ordenação na sua tarefa. Faça isso buscando também o auxílio espiritual, porque nem só de pão vive o homem, mas também das energias espirituais. E se sobrar alguma coisa, não desperdice. Você reaproveite. Olha que orientação maravilhosa, não é? Mas foi um fenômeno que repercutiu grandemente. A multidão, depois, queria proclamar rei a Jesus. Queria que Jesus fosse o rei deles lá na Palestina, não é? E Jesus aceitou? Não, meu reino não é deste mundo, lembram? Não, imagine se ele ia começar a reinar no campo material, não. Até ele advertiu a todos: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Então, que eles se empenhassem em assimilar sua mensagem, seus ensinos e seus exemplos. Então, esse episódio que nós vemos da multiplicação de pães e peixes traz bastante ensinamento para nós mesmo, essa passagem, né? Temos outro fenômeno para examinar na noite de hoje. Ressurreições, que o pessoal diz que foram ressurreições de mortos, corpos mortos. No Velho e Novo Testamento há relatos de ressurreições. Quer dizer, pessoas que estavam mortas e voltaram a viver corporeamente. Como é que nós podemos aceitar esses relatos? À luz da ciência, fatos assim são impossíveis. A ciência não concorda de jeito nenhum. E também nós não vemos ressurreições ocorrerem nos dias de hoje. Porque as curas, as influências sobre as pessoas, os efeitos físicos nós vemos, mas mortos ressuscitarem, nós não temos, né, exemplos disso. Aqui em Campinas havia um senhor que ele acreditava que tinha feito uma ou duas ressurreições de mortos. Ele era um senhor miudinho, de olhos azuis, e ele tinha certeza de que ele havia ressuscitado pessoas. Nós vamos ver na aula de hoje que nós temos a explicação para o fato que realmente ele fez. Mas não foi ressurreição de mortos, não é? A ciência constata casos assim: aparente morte clínica, parada cardíaca, perda da respiração, da consciência e dos movimentos. Então o pessoal pode julgar que a pessoa está morta, mas é uma aparente morte clínica, não houve a morte. Letargia é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, dando ao corpo aparência de morte real. A pessoa não se mexe, não reage se for espetada, não movimenta os olhos, não tem movimento de respiração, ela tem toda a aparência de morte real. Ela só não está rígida, não tem a rigidez da causa de morte, não é? Catalepsia é perda momentânea, algumas vezes espontânea, outras vezes provocada, da sensibilidade do movimento, mas é em determinada parte do corpo. Por exemplo, um braço fica rígido. No caso, então, a rigidez é catalepsia. A pessoa não movimenta, não tem sensibilidade, mas é uma parte só do corpo. Então, nós estamos vendo 3 estados patológicos, doentios, anômalos. A pessoa pode se recuperar desses estados, às vezes rapidamente, em minutos, e às vezes leva dias para voltar ao normal. Depende de haver as condições e ajuda adequadas. Então, como o Espiritismo explica
esses acontecimentos que foram confundidos com ressurreição de mortos, não é? Olha a explicação. Havendo desligamento parcial do perispírito, porque nós somos espírito, perispírito e corpo. Através do perispírito nós temos a ligação com o corpo e o movimentamos. Mas vamos dizer que uma parte do perispírito se expanda, se afaste um tanto em relação ao corpo. Vamos dizer que seja do braço. A pessoa não tem movimento nele, não tem sensibilidade nele. Porque aquela parte perispiritual que corresponderia ao seu braço não está ligada. Está sem a ligação perispiritual. O desligamento perispiritual pode se dar por causas orgânicas ou espirituais. É engraçado, problemas orgânicos podem fazer com que a pessoa perca a sensibilidade numa parte do corpo. É porque aquela parte não está acionada pelo perispírito, não é? Então, pode ser por causas orgânicas, mas pode ser provocação espiritual, pela hipnose, ação de espírito sobre a pessoa, ou desequilíbrio da própria pessoa espiritualmente. Ela pode perder a sensibilidade em parte do corpo, expandir-se irregularmente. Não é? Mas enquanto os laços fluídicos não se desataram totalmente, e o corpo ainda tem vitalidade, os órgãos não foram lesados irrevogavelmente, a pessoa pode retornar ao normal. É possível fazer a pessoa retornar ao normal. Se demorar demais, a pessoa começa a perder as funções do corpo e pode haver lesões. Mas estando a pessoa como que adormecida, né, está expandida perispiritualmente, não reage no corpo, mas é possível agir sobre ela espírito e com o magnetismo para fazê-la retomar as condições normais, não é? Restaurando as condições do funcionamento orgânico, auxiliando fluidicamente magnetismo humano ou espiritual, estimulando o espírito a ação sobre o corpo, afastando o espírito perturbador se houver, porque às vezes o fenômeno é provocado por um espírito adversário, perturbador, que causou aquele desequilíbrio, aquele afastamento. Né? Então, se é ele que está provocando o fenômeno, afastado esse espírito, a pessoa retorna ao seu normal. Ao tempo de Jesus, porém, se uma pessoa caísse em estado letárgico, não haveria no local um médico que a examinasse e soubesse reconhecer que ela estava viva. Eles não tinham quase doutores, não é? Alguns que se consideravam médicos, em verdade eles eram rabinos religiosos, ou então curandeiros. Conhecia-se poucos remédios genuínos. Eles usavam algumas ervas medicinais, mas não havia um conhecimento médico que nós pudéssemos considerar valiosos para casos assim. E não havia rede, né, de médicos por toda parte, não havia. Então as pessoas em estado letárgico acabavam sendo consideradas mortas. Eles tentavam chamar a pessoa não reagia. Faziam movimentação do corpo, mas não havia movimentação nenhuma. Deixava o corpo largado, não é? E o clima lá era muito quente e causava, no caso da pessoa estar morta, a decomposição mais rápida. Então eles tinham aquela preocupação de puro e impuro. O cadáver era considerado algo impuro. Então, se ficava sem sepultamento, não precisa sepultar. Eles sepultavam rapidamente, no próprio dia da morte. Quem sabe esperassem 8 horas, mas muitas vezes era feito de modo imediato. Como é que nós sabemos que era feito de modo imediato? Nós temos em Atos dos Apóstolos, é o livro que narra o que os apóstolos fizeram depois que Jesus retornou ao mundo espiritual. Nós temos o caso de Ananias e Safira,
Porque entre os apóstolos, deixa eu dizer onde que está, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, acho que é de 1 a 11. Os apóstolos estavam fazendo tudo em comunidade. Doavam os seus bens, vendiam os seus terrenos e entregavam o resultado ao grupinho evangélico, para que atendessem as pessoas conforme as suas necessidades. Eles estavam vivendo assim em comunidade. E houve esse casal, o marido chamava-se Ananias e a mulher Safira. Eles não quiseram entregar tudo o resultado de uma propriedade que eles venderam, mas eles mentiram. Ananias foi interrogado, não é? E ele disse, é tudo. E não era, ele tinha guardado uma parte. E Pedro admoesta porque é uma mentira para com a espiritualidade superior. Por isso, não é que ele estava enganando aos apóstolos, ele estava mentindo para Deus, assim eles entendiam. E parece que o homem levou um grande choque com isso, porque caiu ao solo, né? E logo em seguida já vieram e levaram para sepultar. E a mulher veio depois e mentiu da mesma maneira. E também aconteceu assim. É um episódio meio esquisito, mas nós vemos que eles falam de sepultar rapidamente. Então a gente fica sabendo que por causa do clima, eles não conservavam muito tempo o cadáver, não. E isso podia não dar tempo da pessoa se recuperar da letargia, daquele estado especial. Então, uma vez que a gente relembrou algumas coisas, agora nós podemos examinar os 3 casos. No livro, nós dizemos para lerem as passagens. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, e Lázaro. Então, vamos recapitular. Certo dia, Jesus lá em Cafarnaum, esse aqui é o de Naim, o filho da viúva de Naim. Num certo dia, Jesus dirigia-se a uma cidade chamada Naim. Ele não estava sozinho, ele estava acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. Eles estavam chegando à porta da cidade. E vinha saindo um enterro, porque eles não sepultavam os corpos perto da cidade, eles saíam para longe. Sempre era um lugar retirado, onde eles faziam, porque o cadáver não era considerado impuro, não podia ser lá dentro da cidade, não é? Então vinha saindo um enterro do filho único de uma viúva. Pobre mulher, não é? Não era mais casada, era viúva, era o seu único filho, ela agora estava sozinha. Então ela chorava muito, pranteava muito. Vinha também com essa viúva no féretro uma multidão de pessoas. E Jesus se compadeceu muito daquela mulher e disse a ela, não chores. Ele se achegou ao esquife onde estava o corpo do jovem, parou os que o conduziam e disse ao jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. E realmente o jovem sentou-se, passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Narra o Evangelho que todos ficaram possuídos de temor, porque deve causar um espanto muito grande, não é? E glorificavam a Deus. Eles sempre davam graças a Deus por esses fenômenos maravilhosos. Então vimos o filho da viúva de Naim, como Jesus procedeu. Agora vamos ver o caso da filha de Jairo. Ele era chefe da sinagoga lá em Cafarnaum, ele sim, em Cafarnaum. E ele foi ao encontro de Jesus, que Jesus estava no meio da multidão, caminhando. Ele foi ao encontro de Jesus e se pôs de joelhos aos pés de Jesus, suplicando que Jesus fosse até a casa dele. Ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, e estava à morte. Então ele correu buscar Jesus, não é? E Jesus se dispôs a dirigir a casa de Jairo, esse chefe da sinagoga.
No caminho é que Jesus fez a cura daquela mulher que tinha o fluxo sanguíneo, que nós já comentamos aqui entre as curas. Então, veja bem que Jesus foi chamado para um caso e no caminho já atendeu a outro, não é? E quando Jesus está chegando à casa de Jairo, veio uma pessoa dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, que ouviu isso, lhe disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela, a tua filha, será salva. E chegaram até a casa. Jesus não permitiu que daquela multidão que o acompanhava, que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago. E também entraram, é claro, o pai e a mãe da menina. Só os dois, os pais e os 3 companheiros que Jesus sempre usava para efeitos físicos. As demais pessoas ficaram de fora. Todos na casa estavam chorando e pranteando, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. O pessoal riu, porque eles sabiam que a menina estava morta, não é? Mas Jesus, entrando, fez lá certamente o seu trabalho, a sua oração, junto com os companheiros de efeitos físicos. E aí então ele, tomando a menina pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito. Olha lá a observação do evangelista. Quer dizer que havia uma expansão perispiritual, ela estava distante espiritualmente, não é? Voltou-lhe o espírito, aí ela pôde acionar o corpo. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram maravilhados, mas Jesus advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido, porque estava naquela fase que Jesus se ocultava dos seus adversários. Então, estes fenômenos maravilhosos mais faziam com que os adversários de Jesus quisessem persegui-lo e impedi-lo. Falta examinar a ressurreição de Lázaro. 3 casos, né, de ressurreição. Jesus estava distante. Eu acho que quando nós falamos das viagens de Jesus, nós mostramos o local em que Jesus estava quando recebeu a notícia das irmãs de Lázaro, que Lázaro estava enfermo. Está enfermo aquele a quem amas. E quando recebeu a notícia, Jesus respondeu: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quer dizer que era uma oportunidade que Jesus teria para uma demonstração das suas faculdades espirituais, como socorrer as pessoas. E Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele não saiu apressado para socorrer ao amigo que ele tanto amava, não é? Depois, aí Jesus disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu. Vejam, ele não disse que morreu. Adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Os apóstolos o entenderam. Senhor, se dorme, estará salvo. Quer dizer, está bem, né? Melhorou. Aí Jesus usou uma terminologia que eles entendessem. Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Quer dizer, porque eles iriam ter uma grande prova. Jesus não estava lá quando Lázaro sofreu o problema. Então, os seus seguidores teriam convicção que Jesus realmente vai agir posteriormente ao acontecido, não é? Chegando Jesus, então, naturalmente levou algum tempo, né? Se eles estavam a 2 dias de distância, levou mais 2 dias. E encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Foram até a gruta onde havia sido sepultado. E Jesus ficou muito comovido. Ele amava aquela família, não é? Então Jesus estava muito comovido. E Jesus ordenou: tirai a pedra. Tirai a pedra. Porque eles costumavam sepultar, não no solo como o fazemos,
mas eles sepultavam, era uma região calcária, em pequenas rochas, cavidades, não é? E punham uma pedra tapando a entrada, para que ficasse protegido de animais, não é? Que os animais às vezes vão devorar o corpo, não tem essa preocupação, não entendem, não é? Marta, quando Jesus falou, tirai a pedra, Marta, uma das irmãs de Lázaro, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus, entretanto, orou e depois ele chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, pés e mãos ligados com as ataduras. Eles costumavam não era fazer uma múmia, mas embalsamar o corpo com perfumes, com ungüentos, e depois enfaixavam. Então ele estava todo enfaixado. Ele saiu, pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Agora vamos examinar desses 3 casos alguns detalhes. No caso da filha de Jairo e de Lázaro, Jesus afirmou textualmente que a pessoa não estava morta, mas dormia. Nos 2 casos. Não está morto, está dormindo. Certamente o mesmo aconteceria com o jovem filho da viúva de Naim, só que ele não falou naquela ocasião, mas é o mesmo entendimento. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. E certamente ele também orou nas outras vezes. Não ficou registrado, porque ou ele não fez em voz alta, né, ou não se preocuparam com esse detalhe, mas Jesus sempre orava. Todas essas realizações que ele ia fazer, ele rogava a Deus o amparo, a proteção, não é? Os discípulos estavam sempre por perto nesses casos. Quais discípulos especialmente? Pedro, Tiago e João. Eram os médiuns de efeitos físicos. Ele precisava desse contingente de ectoplasma, de fluidos, para fazer a reanimação das pessoas, não é? Jesus se encaminhou para o túmulo de Lázaro, que era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Lá o evangelista tem o cuidado de esclarecer. E ele esclarece também que nós ficamos sabendo que não era feito sobre a terra, mas nas rochas, fechando-se por meio de pedras. Agora vejamos o que mais aconteceu nesses casos. Apesar de sepultado logo após a sua morte, Lázaro então estava numa gruta, ele tinha suficiente oxigênio para sobreviver, naquele estado letárgico em que caíra. Quando a irmã dele disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, ela supôs, não estava transcendendo o cheiro, aquela pedra, não. Mas ela supôs, vai tirar a pedra, vem o cheiro, né, do corpo em decomposição, ela supôs. Mas Jesus não se incomodou com isso, porque ele sabia que Lázaro não estava morto, não estava em decomposição, não é? Nos 3 casos, Jesus falou diretamente à pessoa para que se levantasse. Menina, levanta-te, jovem, levanta-te, Lázaro, vem para fora. Então a gente vê que Jesus falou com o espírito imortal, com a pessoa, deu aquela ordem, mas ele já havia orado a Deus, produzido a contribuição magnética, tinha os seus apóstolos de efeitos físicos, não é? Então já havia feito o socorro, só então ele dava a ordem para a pessoa sair daquele estado doentio em que se encontrava. Então nós podemos dizer que foram curas que Jesus realizou, retirou as pessoas daquele estado doentio, daquele estado anormal, mas não foi ressurreição de corpos mortos, as pessoas não estavam mortas. Veja como é tão fácil a gente entender à luz do conhecimento espírita, não é? E nós saímos daquele absurdo de dizer que os corpos mortos vão ressurgir. É uma confusão, porque realmente os mortos ressurgirão. Os mortos, os seres espirituais que nós consideramos mortos, não morreram.
Eles vão ressurgir, eles vão reaparecer, certamente, mas não seus corpos. Não seus corpos. O que aparece é o perispírito, que pode ter aparência anterior, não é? Porque a pessoa assim se mentaliza. Agora, é claro que esses fenômenos de ressurreições efetuadas por Jesus alcançavam grande repercussão ante o povo. E isso tornava mais ferrenhos os opositores de Jesus, não é? Eles não gostavam nada porque Jesus crescia na repercussão junto ao povo. Nós vamos ver no capítulo 28, o que a ressurreição de Lázaro causou. Né? Foi uma gota d'água. Então, a ressurreição física, embora nos pareça admirável, ela é de efeito temporário. Porque aquela menina, filha de Jairo, morreu. Naquela ocasião não, mas depois ela ficou para a semente? Ela morreu. Ela não morreu naquela época, mas em seguida ela terá morrido. E aquele jovem, filho da viúva de Naim, também um dia morreu. Os corpos não duram para sempre. E da mesma maneira, Lázaro. Então a ressurreição que Jesus promoveu no caso deles, ela não resolveu que eles vivessem para sempre corporeamente, de modo nenhum. Aí sim, seria contrariar uma lei divina, né? De modo nenhum. Então a ressurreição física é de efeito temporário. Um dia, aquele ressuscitado terá de desencarnar mesmo. Agora, nós sabemos que vai haver uma ressurreição espiritual para todos nós. Nós sabemos que nós somos seres imortais. Não vamos morrer quando o nosso corpo morrer. Temos essa certeza. Como lidamos com os fenômenos espirituais, com a manifestação dos espíritos, nós temos a certeza de que somos nós, seres espirituais, os seres inteligentes do universo, e nós vivemos para sempre. O corpo é que não vive para sempre. Temos a certeza que vamos ressurgir. O grande problema, portanto, não é a nossa preocupação de ressurgir corporeamente. Não estamos preocupados ou desejando isso, não é? Mas ressurgir, continuar vivendo, não morrer junto com o corpo. Em que estado nós despertaremos após a morte do corpo? Como estaremos nos sentindo? Estaremos bem, serenos, compreendendo a situação? Ou estaremos perturbados, desequilibrados, infelizes, arrependidos, sofredores? Como será que estará o nosso estado espiritual quando o nosso corpo morrer, não é? É feliz ou infeliz, conforme nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, o que é que mais importa? Não é a ressurreição física, é a nossa ressurreição moral, o nosso ressurgimento espiritual, o nosso despertamento em espírito. Porque Jesus, certa ocasião, disse a alguém que queria segui-lo, mas primeiro ia enterrar seu pai: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Muita gente está moralmente morto, sem vida. Não está vivendo espiritualmente, está vivendo materialmente, mecanicamente, não é? Então, para nós, o que importa é sairmos dessa morte espiritual. Nós, às vezes, estamos vivendo no erro, na inércia, no vício, na usura, né? Em estados espirituais que significam morte para nós, inatividade ou perturbação. Então, o que nos interessa mais é que nós consigamos sair dessa morte espiritual e vivamos espiritualmente, encarnados ou desencarnados, mas que estejamos vivos espiritualmente, não é? Isso é quando tomamos a direção da vivência correta e plena de nossas potencialidades espirituais. E eu me recordei agora de um hino bonito, que era um senhor lá de Mojimirim que cantava, que ele fez, foi o compositor. Despertai, ó vós que dormis,
na matéria perecível. Muitas vezes as pessoas estão dormindo no mundo, vivendo como zumbis, vivendo só para as coisas materiais. Eles precisam despertar, que são filhos de Deus, seres imortais, cheios de potencialidades lindas, que não estão sendo utilizadas, aplicadas. Então eu quero crer que nesses fenômenos que nós examinamos hoje, nós tivemos um pouco mais de noção de que somos seres espirituais, que possuímos um revestimento fluídico e que essa ligação espírito, perispírito e corpo pode produzir vários estados diferentes. E isso explica muito bem a atitude de Jesus, o que ele produziu no caso da transfiguração, no caso da multiplicação de pães e peixes, no caso das ressurreições que ele realizou.